Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos dando prosseguimento à nossa série A Bíblia ao longo do ano, hoje com o dia 5 de fevereiro, onde nós temos os capítulos 29 a 32 do livro de Jó. Vamos juntos, vamos seguir as nossas reflexões, começando pelo breve resumo dos capítulos. Capítulo 29. Dos capítulos 29 a 31, nós temos a defesa final de Jó. Jó inicia o capítulo 29, relembrando de uma época próspera, quando em sua percepção, Deus ainda cuidava dele. Seus filhos estavam vivos e todos o respeitavam. Jó também relembra que neste tempo de bonança, ele era o pai dos necessitados e examinava até mesmo a causa dos desconhecidos. Ao invés dele receber conselhos, era ele, Jó, quem dava conselhos. E depois que ele falava, ninguém dizia nada. No capítulo 30, tudo aquilo que era honra, prestígio e fama é despedaçado. Jó se vê oprimido e fatigado. Primeiro por Deus, que afrouxou a corda do seu arco e lhe oprimiu. Segundo por pessoas que zombam dele e o detestam. E diante de todas as intempéries, Jó ainda clama a Deus, mas não recebe resposta. Segundo Jó, Deus foi cruel com ele e o atacou. Quando ele esperava o bem, veio o mal. Quando ele esperava a luz, veio a escuridão. E de forma poética, Jó vai dizer que sua harpa é usada para fazer lamentações e que sua flauta é utilizada para acompanhar os que choram. Na sequência, capítulo 31, nós temos o último capítulo em que Jó vai falar, em que Jó vai se defender. E ele pede para que Deus o coloque numa balança, pois assim ele conheceria sua integridade. E para tanto, Jó vai afirmar com convicção que nunca cobiçou e jamais adulterou, sempre foi justo e muito caridoso. Jó também vai afirmar que nunca negou a Deus e que nunca adorou os astros do céu como se fossem Deus. Jó também vai afirmar que nunca se alegrou com o mal. Por fim, Jó vai proferir as seguintes palavras: quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. E sim, Deus vai responder a Jó, mas ainda não chegou o momento, pois no capítulo 32, quem fala é um novo amigo, é um novo personagem que surge, é um quarto amigo de Jó, chamado Eliú. Diz o texto que a ira irá ascender sobre este homem contra Jó, por querer se considerar justo diante de Deus. Mas a ira de Eliú não se insurge apenas contra Jó, mas também contra os amigos de Jó. Porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú inicia sua fala dizendo que esperou para falar por último, tendo em vista que ele era mais jovem do que os outros. Eliú vai se escandalizar pelo fato que nenhum homem conseguiu refutar Jó. Então, Eliú pede a fala para desabafar nos próximos capítulos, especialmente no dia de amanhã, em que nós teremos a fala mais robusta e mais prolongada de Eliú. Mas isto é para amanhã. Hoje, vamos para o ponto 2, dúvidas e questões que podem surgir ao lermos os capítulos de hoje, 29 a 32 de Jó. Primeira delas, Jó
dizia que quando tinha família, bens e saúde, Deus cuidava dele. Como se no momento em que ele perdeu tudo, Deus estivesse ausente. Podemos concordar com Jó, que Deus não cuida de nós quando o sofrimento nos sobrevém? Muitas vezes será esta a sensação que teremos. Quando estamos sofrendo, onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Mas deixa eu falar uma coisa a vocês e a mim mesmo, porque eu também muitas vezes posso pensar assim e até penso assim. Deus jamais deixou de cuidar de Jó. E talvez você questione, mas espere aí. Ele não permitiu que o diabo tirasse os seus bens e acabasse com a sua família? Sim. Mas quando Deus permitiu isso, Deus chegou e falou ao diabo: você pode tirar tudo que Jó tem, mas você não pode tocar nele. Ah, mas espera aí. Não foi bem assim, porque Jó ficou doente, teve uma segunda intervenção, um segundo desafio do diabo diante de Deus, dizendo: deixa eu tocar nele, na saúde dele, e vai ver se ele não vai deixar de crer no Senhor. Será que neste momento Deus abandonou Jó? E a resposta é não. Porque Deus chegou e falou ao diabo: sim, você pode tirar a saúde dele, mas você não poderá matá-lo. Deus está cuidando de nós a todo momento, mesmo quando coisas ruins acontecem. Sempre poderia ser pior. E mesmo se o pior aconteça nesse mundo e nesta vida, nós estamos seguros. Porque pela fé em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. Questão 2. Estaria Jó se gabando ao falar que era o pai dos necessitados e que quando ele falava e dava conselhos, todos se calavam? Precisamos ir com muita cautela aqui, sob pena de acusarmos muito a Jó. Na realidade, Jó apenas está se defendendo, porque um dos seus amigos até mesmo havia afirmado que Jó não ajudava as pessoas e por isso ele estava passando por aquilo, e não era verdade. Quem sabe Jó poderia ajudar mais do que ajudou? Pode ser. Mas não é exatamente por isso que Jó estava sofrendo. Portanto, Jó não está se gabando, Jó está apenas se defendendo dos seus acusadores. Questão 3. Jó faz um contraste entre os dias de glória e os dias de sofrimento. E eu pergunto a você, o que é mais fácil ou o que é mais difícil ao ser humano? Nunca ter tido dias felizes neste mundo? Ou sair da glória e do prestígio e alcançar o mais pavoroso dos mundos em meio a profundo sofrimento? Qualquer uma das coisas é difícil se nós formos sinceros, porque sofrer nunca é algo aprazível. O bom é nós lembrarmos da frase: nos dias bons, lembre-se dos dias ruins. Nos dias ruins, lembre-se dos dias bons, porque nada nesta vida e neste mundo é permanente. Às vezes nós nos enganamos muito quando tudo está muito calmo, está muito festivo. Nós pensamos, isso nunca vai acabar. Mas tudo que está aqui vai acabar. Tudo vai ser uma fase e tudo vai passar. Com exceção da nossa fé, que nos leva à vida eterna. Questão 4. Porque aparentemente Jó clama a um Deus que não lhe dá resposta? Como nos sentimos quando isso aparentemente ocorre conosco? Precisamos ter cautela, porque como eu já adiantei no vídeo, depois que Jó fala, Deus vai falar. Deus vai responder a Jó, mas ele o fala antes, né? A grande questão é, Deus tem o tempo dele para nos dar respostas. Muitas vezes as respostas não serão como nós gostaríamos
e não será no tempo em que nós gostaríamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso tempo. Questão 5. Jó diz que quando esperava o bem, recebeu o mal. Quando esperava a luz, veio a escuridão. Por que volta e meia nos frustramos da mesma forma em termos expectativas neste mundo e nesta vida? Ora, a rainha das decepções é a expectativa. Afinal de contas, o que você espera desta vida? É óbvio que nós queremos ser pessoas positivas, nós queremos esperar sempre o que há de melhor para acontecer. Saiam com esse negativismo. O bom é esperar tudo que tem de bom e de melhor. E nós nos esquecemos que estamos vivendo em um mundo caído em pecado, onde o normal é que coisas ruins aconteçam. O anormal, o miraculoso, é quando coisas ruins não acontecem. Por isso, precisamos reduzir as nossas expectativas. Pelo menos nesta vida e neste mundo. Em Deus, nós podemos esperar sempre o que há de bom e o que há de melhor. Mas nesta vida e neste mundo, e das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, não devemos ter grandes expectativas. Questão 6. Será que Jó, de fato, teria sua integridade reconhecida se fosse colocado em uma balança? Será que alguém suportaria ser colocado em uma balança por Deus? E a resposta retumbante é um sonoro não. Não. E a próxima questão vai nos ajudar a entender isso, por isso eu não vou prolongar esta resposta. A questão 7 diz assim: será que alguém é capaz de afirmar como Jó que nunca roubou, nunca adulterou, sempre foi justo, caridoso e nunca negou a Deus? Em ações, talvez possamos dizer tudo isso que Jó afirmou. Mas será que integralmente podemos chegar a essa perfeição de justiça? Nós aprendemos que nós pecamos não apenas por ações, mas também por pensamentos, palavras e omissões. E, aliás, nós não somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores. E aqui a ordem dos fatores é importante. E eu volto a repetir. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores, porque o pecado está em nossa essência. Nós temos uma natureza caída. E Jó também tinha. É óbvio que, olhando de fora, tudo aquilo que nós analisamos do início do livro de Jó, ele não merecia passar por tudo aquilo, certo? Mas ele estava em um mundo caído em pecado, suscetível às intempéries, e também podemos perceber que Jó não era perfeito porque ninguém é. Questão 8. Por que Eliú esperou tanto tempo para falar? Parece que Eliú nem estava em cena e de repente ele chega. Mas pelo que ele diz que ele esperou os outros falarem, ele já estava em cena. E ele esperou para falar por último, porque Eliú era mais jovem do que os outros amigos de Jó. E era costume que os mais jovens esperassem que os mais velhos falassem primeiro. Questão 9. Qual o motivo da raiva de Eliú em relação a Jó? E qual o motivo da raiva de Eliú em relação aos amigos de Jó? Em relação a Jó, Eliú se insurge porque Jó fala, pragueja, murmura, reclama contra Deus e a sua justiça. Em relação aos amigos de Jó, a raiva de Eliú se dá porque a teologia deles é fraca. Porque eles não refutaram Jó. Porque eles ainda estão presos àquele pensamento cartesiano que diz assim:
Se você sofre é porque você pecou. Se você pecar, você vai sofrer. Por último, a questão 10. Última questão de hoje. Qual a vantagem Eliú tem de falar por último? Eliú tem um panorama total. Por isso ele procura corrigir o erro de todos que estão ali. Dos amigos de Jó e também do personagem principal desta história. Chegando ao último ponto de hoje, os aspectos teológicos, não temos muito a comentar hoje. Nós vemos que dos capítulos 28 a 32, ao analisar a última defesa de Jó, nós constatamos que ele não é um homem tão paciente assim, quanto o imaginário popular diz, né? Esqueçam essa história de paciência de Jó, porque Jó não é perfeito. Jó muitas vezes demonstra impaciência. Jó também erra ao querer olhar para a sua integridade como se ele não merecesse o sofrimento que passa. E todas as vezes que nós olharmos para a nossa integridade e dizermos, eu não mereço passar por isso, cometeremos o mesmo erro de Jó. Se analisarmos bem, não há ninguém perfeito, puro, santo, íntegro, a não ser um. Aquele que sofre muito mais do que Jó. Pois por meio do sofrimento dele, nós também somos salvos. Ele sofre porque ele carrega os meus, os seus e os pecados de todos. E você sabe de quem eu estou falando. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda teremos alguns dias no livro de Jó, mas é bom já dar uma adiantada de que estamos falando basicamente de sofrimento e do porquê sofremos, mas tentar entender o sofrimento é algo muito complexo. O melhor é nós olharmos para aquele que sofreu em nosso lugar e que não nos deixa sofrer sozinhos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com esse olhar, com essa perspectiva, você vai poder compreender o livro de Jó de uma forma muito mais cristocêntrica, muito mais evangélica e muito mais benéfica para você, para a sua caminhada. Eu espero que este vídeo tenha contribuído muito para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal. Continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia, ao longo do ano. E amanhã nós teremos mais 4 capítulos do livro de Jó, Jó 33 a 36. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.